Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu vou conversar com você aqui sobre o fenômeno daquelas relações que começam com um envolvimento muito rápido. Você já sentiu que você se relaciona, se envolve muito intensamente, muito rápido, se entrega bastante no início e em pouco tempo já tá frustrada com a sua relação, como se começasse com bastante intensidade e aí terminasse com uma sensação de vazio ou de ai, de novo? Não. Porque isso não é só azar. Eu sei que muitas pessoas falam que tem o dedo podre para relação, mas na maioria das vezes também não tem a ver com a escolha que você fez. Acho importante salientar isso aqui desde o princípio. Se você já viveu esse tipo de fenômeno, ou se você conhece alguém que é mais ou menos assim, fica aqui comigo que hoje eu te ajudo a entender mais sobre essa questão que, olha, eu vejo bastante acontecer. Se apaixonar bem rápido costuma ser visto como algo muito bonito, como alguém que sente com extrema facilidade, que se permite, que vive o amor com intensidade. E quer sentimento mais bonito que o amor? Pois é, e de fato existe algo bem vivo nisso. Mas quando esse movimento vem acompanhado de decepções frequentes, ela começa a gerar uma dúvida, uma sensação de repetição intensa que cansa. Você conhece alguém, se envolve com esse alguém, cria expectativa e em pouco tempo algo já não sustenta o que parecia ser tão promissor. E aí surgem algumas interpretações bastante comuns. Eu me entrego demais, as pessoas não são o que parecem, ou eu sempre me iludo, não adianta. Só que quando esse padrão ele se repete, vale olhar um pouquinho com um pouco mais de cuidado, porque nem sempre, cada pessoa, o que parece intensidade emocional está ligado a uma conexão real com o outro. Já parou para pensar sobre isso? E é aqui que começa a explicar porque tudo parece tão forte, tão intenso no início e tão frágil depois. Quando você conhece alguém e se envolve bem intensamente rápido demais, existe uma mistura de fatores acontecendo ao mesmo tempo, mesmo que você não perceba. Tem ali um interesse pelo outro, é claro, mas também tem o que você imagina sobre aquilo que está acontecendo. Você começa a antecipar possibilidades, a projetar cenas, a preencher espaços que ainda não foram vividos e isso gera uma sensação muito intensa, porque, de certa forma, você já está vivendo algo que ainda não aconteceu. É como se o vínculo se formasse mais rápido na sua experiência interna, nas suas fantasias, do que na realidade daquela relação. E isso tudo aqui não é para te culpar, até porque nem sempre é consciente. Acontece porque existe um desejo de conexão, de encontro, de continuidade. Quem aqui não quer encontrar um amor genuíno e prazeroso, não é verdade? E quanto mais esse desejo está ativo, mais fácil é confundir expectativa com sentimento real. O problema começa quando o outro não acompanha esse seu mesmo ritmo. A relação ainda está no início, ainda está sendo construída, mas internamente você já está tão envolvida que já está pensando no nome das crianças que vocês vão ter juntos. E aí vão se encaminhando, vão se acumulando frustrações que começam a pesar nessa relação muito mais do que elas deveriam. Aí vem respostas frias, a sua ausência, uma diferença de interesse, que vai ganhar sim um impacto maior com o passar do tempo. Não porque de fato são grandes acontecimentos, mas é porque elas quebram uma expectativa que já estava formada. E isso cria uma sensação de queda, como se algo que parecia bem promissor estivesse se perdendo, mesmo sem ter de fato se consolidado algo. E é por isso que a decepção pode vir tão rápido quanto aquele encantamento inicial. Existe um ponto importante, cara pessoa, que muitas vezes passa desapercebido nas relações afetivas. Nem sempre esse movimento começa no outro. Ele começa em uma disposição interna, uma vontade de se vincular, de sair da solidão, de viver algo
emocional que faça sentido na sua realidade, e quando essa necessidade está mais presente, ela influencia a forma como você se envolve com outras pessoas. Você se abre mais rápido, se conecta mais rápido, espera tudo de um modo mais rápido. E isso não é um erro em si, mas sem perceber, você pode acabar tentando transformar uma possibilidade em algo mais estruturado antes do tempo da outra pessoa. E aí a relação, ela não se sustenta. Não porque ela não poderia, não porque ela não tem possibilidade de, mas porque essa relação foi colocada em um lugar que é impossível de alcançar. E isso pode gerar a sensação de que você sente demais, que é bem intenso, quando na verdade você só está se antecipando. Só está não é para diminuir a intensidade. Tô falando aqui para você. É só se antecipando no sentido de que perceba que só uma condição pode quebrar toda uma relação, todo um vínculo que ainda estava se construindo. Relações que se sustentam, elas costumam respeitar um certo ritmo. E olha, não existe aqui um tempo certo, um manual que fala. Isso é da conversa dos dois, isso é da intimidade das pessoas. Essas relações duradouras, elas não deixam de ter intensidade. Perceba que aqui não estou fazendo esse contraponto. Não é que relacionamentos mais frios ou menos amorosos, eles tendem a durar mais. Não é isso. Essa intensidade da relação, ela precisa ir se organizando junto com o que as pessoas vivem dentro dessa relação. O vínculo se constrói à medida que a experiência com o outro se confirma. E isso exige algo, cara pessoa, que nem sempre é confortável. Esperar, observar, sustentar o não saber por algum tempo. Você já passou por isso? Diga aqui nos comentários como que foi a sua experiência, porque eu sei que às vezes é bastante angustiante. Mas não é de certa forma, um distanciamento. É como uma forma de permitir que o outro exista além daquilo que você projeta, além da sua imaginação e expectativa. Se apaixonar rápido não é por si só um problema. Tudo bem você se apaixonar, você se doar, você participar daquele fenômeno que é uma relação com essa intensidade. Calma que a intenção aqui não é fazer esse tipo de terrorismo. Contudo, quando se apaixonar rapidamente vem acompanhado de decepções frequentes, vale olhar para o que está acontecendo nesse intervalo entre início e frustração com um pouco mais de carinho. Muitas vezes o que se quebra não é exatamente o vínculo com o outro, é a expectativa que foi construída antes de existir esse fato. Perceba que a expectativa fala sobre você. Ela não fala e nem precisa falar do outro. E quando você começa a perceber essas nuances, muita coisa muda. Você não precisa deixar de se envolver. Basta passar a perceber melhor o que está sendo vivido, o que está sendo imaginado. Esse tipo de clareza não costuma vir de forma automática. E é por isso que muitas pessoas acabam repetindo esse tipo de padrão. Ela vai sendo construída à medida que você começa a se observar com mais cuidado, entendendo seus tempos, suas expectativas, suas formas de vincular e também observando o tempo do outro, as expectativas do outro e as formas diversas dos outros de se vincular com você. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com essas questões nos meus atendimentos. Eu vou deixar para você, como sempre, os meus contatos na descrição aqui desse conteúdo, caso você queira se aprofundar nesse processo. Vai ser um prazer poder te explicar melhor como que funciona e, é claro, fazer parte desse seu caminho, se fizer sentido para você. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo depende exclusivamente de Vossa Senhoria. Os meus contatos estão na descrição e também, se você estiver no YouTube, vai aparecer um botãozinho aqui em cima, só clicar que você vai aparecer direto no meu WhatsApp. E se esse assunto te trouxe algum fator de reconhecimento, já vale se inscrever aqui no canal, que tem conteúdo semanalmente falando sobre esses tipos de fenômeno. E olha, a proposta aqui do canal não é te dizer como que você deveria ser ou como que você deveria se sentir. É te mostrar e entender melhor aquilo que você já vive, mesmo quando ainda não está muito claro ou quando ainda não tem nome para as coisas. Te deixo aqui meu beijo
E o meu agradecimento por você ter ficado comigo até o final. Se inscreva, compartilhe esse conteúdo se você se lembrou de alguém. Eu te espero aqui no próximo conteúdo, aqui no Astamente. Tchau, pessoal!